Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Hoje eu estou presente com o Vanderlei Teixeira. Olá, Vanderlei, como vai? Oi. Como vocês sabem, nós sempre nos reunimos para atualizar o Arquivos Nicole Kidman, uma sessão no canal em que o Vanderlei e eu discutimos a respeito de filmes em que a Nicole Kidman esteve presente no elenco. Neste episódio de número 11, a gente vai tratar sobre o musical Nine, que foi dirigido pelo Rob Marshall em 2009 e que a Nicole Kidman tem uma participação secundária. É um filme que foi lançado no dia 18 de dezembro de 2009 nos Estados Unidos, chegou ao Brasil no dia 29 de janeiro de 2010. Teve um orçamento bem grande de 80 milhões de dólares, basicamente o dobro do que custou Chicago, que laureou o Rob Marshall em Hollywood, foi vencedor, né, do Oscar de melhor filme. E ele foi um fiasco comercial, teve uma arrecadação de apenas 19,6 milhões nos Estados Unidos e mundialmente bateu a caixa dos 54 milhões. Entrando mais no filme, na capa do Blu-ray nós temos a sinopse que diz: um musical vibrante e provocante, cheio de amor, desejo, paixão e glamour. Um diretor mundialmente famoso entra numa crise pessoal e profissional de dimensões épicas e, em meio a seu desalento, faz uma retrospectiva das inúmeras mulheres de sua vida. É essa a sinopse de Nine. Quantas vezes você assistiu Nine na sua vida, Vanderlei? Olha, eu gosto bastante de musical, então assistia, eu não, assim, não foram tão poucas vezes quanto eu podia dizer que seriam, mas é porque eu tenho uma memória muito de Chicago, a coisa dos números musicais, né? Eu gosto muito de musical, alguns números musicais deles são muito bons, mas eu confesso que eu não entendo o projeto em si, para além das razões comerciais dele, né, de reunir todo esse povo. A identidade dele eu acho muito estranha. É um projeto que me soa como um filme muito estranho, assim. Mas ao mesmo tempo, e aí já é uma questão pessoal, uma questão, não é nem avaliação da obra em si, mas existem alguns elementos dele que tornaram eles ao longo dos tempos interessante para mim. E eu acho que eu vi algumas vezes, eu vi mais do que eu pensei que eu tinha visto, assim. Puxando nas revisões que eu já fiz do Nine, assim. Mas para mim e principalmente nessa revisão, para mim é um filme meio estranho, assim. Não sei se você tem essa impressão. Primeiro, eu não consigo entender a razão antes do filme Nine do Rob Marshall, eu não consigo entender a razão da existência de um musical que se inspira no 8,5 do Fellini. Sendo o 8,5 do Fellini uma obra que eu não consigo ver outra pessoa fazendo que não o Fellini, porque falam de coisas muito pessoais para ele. Então, quando ele chega na Broadway para se transformar num musical, e a gente já vê essa tendência que os americanos têm de tentar industrializar tudo, transformar tudo em produto, né? De algo que é tão confessional, que é tão divagatório, que é tão pessoal como 8,5 se transformar num musical da Broadway. Assim. E aí, quando ele se transforma em Nine, vira um produto ainda mais estranho. Assim. Não sei se é assim, a mesma impressão que você tem, mas vira uma coisa que você não consegue entender muito o propósito daquilo ali, sabe? Tá, conta a história de um artista que está tendo uma crise criativa, e em meio a isso ele tenta resolver algumas questões no âmbito privado dele, a relação dele com a esposa, com as outras mulheres da vida dele, com essa sinopse. Mas isso é interessante para quem, sabe? E ao mesmo tempo, como filme, ele é muito esquisito, assim.
ele me passa a impressão de ser assim, o Bob Marshall tentando trazer algumas coisas que deram certo em Chicago para uma obra que não tem nada a ver com Chicago. Assim. E aí você tem números musicais que se passam na cabeça do protagonista, como acontecia. Eu estou falando muito do filme, mas você tem um protagonista que traz números musicais. Um filme que traz números musicais que se passa na cabeça de um protagonista, né? Isso fazia muito sentido para a gente em Chicago, que era uma corista aspirante a estrela de vaudeville, assim, imaginando a vida dela como um grande número musical nos palcos, mas ele traz isso para Nine e não faz muito sentido aquele universo musical ser imaginado por um cineasta, porque é tudo muito palco, assim, sabe? A gente sabe da coisa das origens do cinema no teatro, que tem alguma relação, mas não tem uma variação nesses números musicais como eles são apresentados na cabeça desse cineasta. Assim. Então é um projeto que para mim é muito esquisito, assim, quando você assiste ele, você fica meio para além da coisa de Harvey Weinstein querendo fazer de novo um musical com Rob Marshall, independente do material que eles peguem, com o elenco que eles querem fazer e tentando trazer algumas coisas que deram certo em Chicago para aquilo ali, e isso ser na cabeça deles ter algum apelo comercial, você não consegue entender esse projeto como um filme, assim, a identidade dele é muito muito esquisito, assim, não sei. Você tem essa mesma impressão que eu? Sim, eles praticamente fizeram um musical de Frankenstein aqui. Que Tem é muita coisa ali. de intenções diferentes. Eu até me pergunto, porque este era um projeto que eu acredito que ele foi iniciado pelo Anthony Minghella. Ele tem autoria no roteiro, Sim. mas ele faleceu e aí acho que a coisa aí foi passada para o Robbie Marshall. E quando eu assisti lá no início de 2010, eu achei terrível. Eu também eu gosto muito de musicais, mas às vezes eu tenho reações muito extremas em relação a eles. Ou eu realmente gosto muito, ou eles me aborrecem demais. E tinha sido o caso do Nine. Aí revendo agora, mais de 10 anos depois, eu até que consegui tolerá-lo, mas assim, os meus problemas da primeira vez que eu assisti meio que persistem aqui. E é isso, é como se fosse essa intenção de reverenciar Fellini, o cinema italiano, mas com essa visão pop, com essa visão do que os americanos muitas vezes têm em relação à arte estrangeira. Às ve- eu- e às vezes eu tenho até a impressão de que a gente não está vendo necessariamente um musical, mas até mesmo um ensaio para uma Vogue da vida, sabe? E assim, eu gosto das músicas de Narnia, mas eu lembro que as sequências musicais me incomodam demais, porque eles nada mais são do que essa encenação, essa imaginação do diretor é, desses cantos e um tablado que é sempre reprisado e com apenas alguns pequenos ajustes cênicos. Eu vou te confessar que se aquilo fosse feito no teatro, não, não me incomodaria muito. Se aqueles números musicais a gente visse aquilo ali no palco, não me incomodaria muito em termos da obra como obra cinematográfica. Assim. Não porque eu acho que a presença do teatro não tenha que não possa estar num filme. Uhum. Porque quando ele faz isso em Chicago, isso é orgânico aquele musical. Assim. É. Aqui não é. É aquela coisa de. Eu vi muitas entrevistas, por exemplo, as entrevistas do elenco, né? Falando de uma marca.
dos musicais do Bob Marshall, como, sei lá, o Bob Fosse tinha as marcas musicais dele. E eu não sei se isso que ele traz, que é semelhante ao Chicago, seria muito a marca, assim, sabe? Porque... Ou ele meio que entendeu isso de maneira errada, assim, sabe? Meio que distorceu um pouco. Porque não faz muito sentido. Ainda que esses números musicais isoladamente sejam muito bem executados. Assim. Mas eles, quando eles são incorporados para esse projeto, para esse filme, eles me são um pouco deslocados. Assim. Sempre me soa uma coisa meio deslocada. Não... Me incomoda, porque me incomoda essa estética de teatro dentro do filme, até porque ele tá falando de um diretor de cinema e é sempre Sim. aquela coisa que fica confinada demais naquele tablado que pouco se transforma de um número para outro. Eu acho que o Fellini ele, talvez não sei, talvez ele tivesse uma atração também por artes cênicas, mas nos filmes que ele produzia nunca me trazia essa sensação de teatro filmado como há aqui em Nine, nesses números. Se a gente fosse entender uma coisa da cabeça do Fellini, seria uma coisa muito mais menos estática, mais imaginativa, com mais variação de espaços, né? Sim, seria um filme que fluiria exatamente como no número musical da Nicole Kidman mesmo, que é uma coisa orgânica da interação dos personagens e a imaginação do número, mas naquele espaço que eles Sim. estão transitando, que é um espaço urbano, aberto. Enquanto o restante dos números já não contam com esse artifício. Talvez eu goste, na verdade, não necessariamente dos números e como eles são criados, mas eu gosto de da performance de alguns atores nos números. Acho que alguns não funcionam, eu, por exemplo, não acho o Daniel Day-Lewis muito bom no que ele faz nesse filme. Eu tenho algum incômodo com a presença da Sophia Loren, apesar da importância de entender do porquê que escalaram ela, mas eu acho que ela é muito mal aproveitada no filme, assim. Eu acho Mas, estranho em relação a ela, porque ela faz a mãe do Guido, né? Mas o sim. Guido, ele é um garoto, a gente vê ele na infância, provavelmente com menos de 10 anos de idade, enquanto ela já, nesse filme, ela já tinha os seus quase 80 anos, talvez. Não, e assim, ela não faz muita coisa, assim. Os momentos que ela aparece nesse filme é sempre ela andando com esse menino, pegando esse menino no braço, mas não tem muita... A gente sabe da importância da mãe para aquele personagem, mas a gente não tem... Ele não traz muita coisa da história dele com a mãe, de alguma vivência dele com a mãe, como tem das outras personagens. Até mesmo os personagens mais efêmeras, assim, na vida do Guido, como é a Stephanie lá da Kate Hudson. Assim. É uma presença que me incomoda muito, sendo Sophia Loren quem é Sophia Loren. E o que eles querem, assim, ninguém traz Sophia Loren para um filme desse à toa, assim, sabe? E eles usam de maneira meio porca, assim, a participação da... Eu tava fazendo alguma ofensa, mas assim, é muito de qualquer jeito que eles usam Sophia Loren. E a Sophia Loren fazia tempo que não aparecia na tela de novo, né? Então é muito esquisito ela estar num projeto desse e a presença dela ser tão pouco aproveitável, assim. Também a presença da Nicole às vezes também não me é muito, apesar de ser outra coisa também, de eles fazer uma atriz do poste Nicole Kidman para viver a musa do cineasta e de ter algumas questões interessantes que, principalmente no número musical, né, que ela pincela sobre aquela coisa dela não querer mais ser o objeto, dela tem uma fala muito interessante dela para mim que ele vai descrevendo o personagem masculino do filme dele e ela fica perguntando toda hora, sim, e as mulheres? Sim, e as mulheres, né? E ele só descreve as qualidades desse protagonista masculino e ela chega no final e diz, eu preferia ser o homem, né? Eu preferia ser o homem, porque o homem
como ele descreve, é um personagem que tem características muito mais densas, né? Sim. São coisas interessantes, mas é uma presença também muito pontual, assim. Por sua vez, e é interessante na revisão, eu gostei muito da presença da Marion Cotillard no início, assim. Logo quando eu vi Nine, eu achei uma interpretação muito boa dela, assim. Mas é uma personagem que nessa revisão não me sai muito daquele lugar comum da esposa que está sendo sempre preterida, da esposa traída, enfim. É uma personagem que não me soou muito interessante nessa revisão. Por sua vez, a presença da Penélope eu gostei muito, assim. Ela traz humor para aquela personagem e em alguns momentos ela tem uma coisa meio melancólica nela, apesar de ser uma coisa o filme nunca mergulha muito na psicologia dessas mulheres, assim, mas eu acho que dentre os atores do elenco a Penélope é a que mais consegue se beneficiar, fazer alguma coisa com aquela superficialidade, sabe? Trazer alguma coisa de interessante. Eu gostei muito na revisão da presença dela, assim. E eu gosto muito do número musical da Fergie também. Assim, mesmo ela não sendo nada além do número musical, que já é muita coisa também, eu gosto muito da presença dela no filme, assim, é muito forte para mim. Assim, é uma das coisas que eu mais me lembro de Nine, é a Fergie interpretando o Bintarian. Então, acho que eu, na verdade, eu gosto mais da desenvoltura desses atores, de alguns atores especificamente, nesses números musicais, talvez, do que os números musicais como eles são pensados em si. Assim. O que dão para esses atores fazer, dentro das limitações ali do Rob Marshall nesse filme, alguns atores fazem muito bem. Assim. Eu acho que talvez por isso alguns números eu goste tanto. Assim. Por exemplo, eu gosto muito do número da Penélope. Eu falei, eu gosto muito do nome da Fergie. Gosto, inclusive, da Kate Hudson no cinema italiano, assim, que era uma coisa que eu acho que eu apreciava até também na primeira vez que eu vi. Mas eu acho que é muito isso que você falou, assim, talvez seja menos como esses números musicais são feitos e mais o que os atores fazem com as orientações que são dadas para eles. Eu acho que alguns atores têm resultados muito bons, né? Eu acho que essa sensação de efemeridade se propaga por quase todas as mulheres deste filme. É. Assim, em retrospecto, eu vejo assim aquelas que realmente têm um peso significativo na história. A, a figurinista da Judi Dench, porque ela exerce ali Verdade. com o Guido um instinto um tanto materno que ele perdeu Uhum. e tanto clama e tanto sente a falta, e materializado ali pela Sophia Loren. A Penélope Cruz, como você bem citou, é uma personagem um tanto ordinária, superficial, em que a Penélope Cruz consegue enriquecer com toda aquela efervescência natural dela. E deixa eu ver quem mais. Olha, eu acho que nem muito, não dá para ir muito além disso. Ah, é porque assim eu não consigo compreender, por exemplo, muito a importância da personagem, por exemplo, da Fergie. É, É porque é muito episódico, né, a entrada dela nesse filme. É algo muito episódico e eu não consigo acreditar na força desse episódio sendo encenado e também musicado ao ponto de perturbar ali os pensamentos do Guido como um homem já maduro. Entendo, por exemplo, que ela é uma personagem que representa ali, talvez um despertar, uma curiosidade sexual ali do personagem logo na infância. Eu acho que isso era uma característica muito presente no cinema italiano também. Mas eu acho que para mim isso não é o suficiente para configurar a presença dela como uma das mulheres essenciais para essa história. A Kate Hudson talvez seja a personagem mais aleatória dali, né, a jornalista americana.
E assim, eu adoro cinema italiano, mas eu adoro apreciar essa música, esse número musical isolado do filme. É isso. A trilha. Uhum. Eu lembro que eu revia muito essa cena no YouTube, mas dentro do conjunto, eu acho que ele é a pior representação exatamente dessa questão de como o americano transforma em caricatura uma arte estrangeira que ele está tentando reverenciar. Tanto que a letra daquela música, inclusive, reúne todos os clichês assim de diretores americanos. Eu acho assim que é meio que, mas ao mesmo tempo eu acho que meio coerente com ela, assim, sabe? Com a personagem dela e com o interesse que ela demonstra por aquela figura, assim, né? Ela meio que como uma jornalista de moda americana, como é que ela enxerga aquele universo? Meio que... Mas eu tenho essa mesma impressão sua, assim, eu me pego muito, me peguei, principalmente na época que o filme saiu, muito interessado por esses números musicais isolados e sem nenhum interesse ou sem nenhuma admiração pela maneira como eles funcionam na história, diferente do Moulin Rouge, por exemplo, que tá, eu também às vezes me pego vendo os números musicais isolados, mas são números que você vê que são orgânicos naquele universo. O Nine é uma coisa muito estranha. É uma a presença dos números musicais é algo muito... São dois universos à parte, assim, parece, né? O universo dos números musicais e o universo da história, do que está se passando com o Guido, assim. São coisas que não se comunicam, mas que o Rob Marshall apresenta como coisas que se comunicam, que tem alguma coisa meio orgânica, que não tem, assim. É muito esquisito, assim. E algumas eu não curto muito a coisa do número de abertura e do número de encerramento, que é aquela coisa meio, sabe, final de novela, quando decide, não sabe muito o que fazer, e aí faz uma festa em que todos os personagens da novela aparecem, e aí, tipo, para resolver a história de um casal, por exemplo, simplesmente mostra o casal se beijando. É mais ou menos aquilo ali, sabe? Todas as estrelas do filme aparecem. Vai ter um momento da Nicole Kidman, vai ter um momento da Sophia Loren. E tem uma ordem para cada um aparecer, porque é a ordem do nível de estrelato que cada uma tem, sabe? Então é uma coisa meio estranha, assim. É quase uma abertura de Senhora do Destino. Não, eu concordo totalmente com isso. Acho que até nisso todo, o próprio Daniel Day-Lewis também parece perdido aqui na proposta. Sabe? Parece que ele entrou naquele modo, como eles chamam mesmo? Aquele modo método dele, né, para um filme e acabou entrando em outro. Ele parece perdido assim na proposta, sabe? Eu acho que eu tenho a sensação de que ele fez isso. Ele ficou isolado para tentar compreender o Guido com todas as suas crises existenciais. Aí de repente ele joga esse universo que parece... E é outra coisa conflitante do filme, assim, também, né? Porque o filme parece anunciar... É muito estranho, assim, você ver... Não sei se... Mas, assim, eu vi algumas entrevistas, acho que principalmente a Nicole Kidman falando, né? Que é raro a gente ver musicais que assumem uma perspectiva tão... de uma coisa tão introspectiva que é esse artista em crise... Toda a crise dele é mais interna do que algo externo, né? E é difícil, às vezes, você ver musical entrando tendo essa linha de abordagem. Mas eu não sei se... Tem uma coisa também conflitante nisso, sabe? De como quer ser sério, como quer trazer uma densidade psicológica que o filme não tem. O filme me parece sempre uma coisa... não vou dizer a palavra fútil, mas seria, assim, a futilidade é bom, gente, também. Mas é isso, assim, ele me parece para querer anunciar uma densidade que não existe ali, sabe? É uma coisa para você exibir aquele número de atrizes fazendo aquelas cenas, aqueles números musicais, sabe? É uma coisa mais escapista,
possível, sabe? Então para de querer trazer essa âncora de uma densidade que é uma densidade que está em 8,5, sabe? Que é uma densidade... Lembrei o All That Jazz do Bob Fosse, que é algo que é muito mais bem resolvido nesse sentido de tentar fazer um musical sobre o cara em crise, apesar de ter algumas questões com o filme, mas me parece muito mais resolvido e orgânico, porque é uma coisa do Bob Fosse falando sobre ele, sabe? Do que isso aqui. Sei lá. E assim, mesmo nos musicais mais dramáticos, os números musicais eles se justificam justamente por essa saída momentânea desse estado de introspecção. E aqui os números musicais se manifestam justamente nisso. Então, é novamente esse problema de intenções que não se comunicam, de tons que não se casam nesse filme como um todo. É isso, ele é um filme que tem os seus momentos intimistas, mas esses momentos, os seus números intimistas não casam com esses números mais pop. E aí, novamente, me questiono em relação à relevância de todas as mulheres que são apresentadas aqui. Eu não consigo comprar as crises existenciais do Guido, o que realmente o faz e ficar emperrado nesse novo filme, porque enfim, ele tem esse processo de rememorar o passado, mas não são acontecimentos, episódios da vida dele que parecem ter muita conexão com esse processo de estagnação criativa. Não consigo... Eu acho que talvez isso existiria se... Talvez ele estivesse... Porque o musical, o filme que ele está fazendo, ele não se propõe ali logo no início como se fosse uma espécie de registro autobiográfico. É uma coisa totalmente diferente. Acho que era mais uma coisa ali da exaltação, né, da própria Itália como um personagem. Mas aí ele atravessa por esses bloqueios criativos, que às vezes é motivado por questões maternas, dele como um homem infiel. E são questões que não se casam ali com o filme que ele deveria estar construindo. Então, eu não sei, é um filme totalmente deslocado. Eu queria entrar um pouco mais na Nicole Kidman, porque esse é um projeto que foi o primeiro que ela embarcou após dar à luz, né? Parece que ela já se preparou para a sua participação especial apenas 4 semanas depois de dar à luz. E é um filme que está ali no recheio entre a Austrália e Encontrando a Felicidade, que foi o responsável por resgatá-la, né? O filme e as interpretações bem elogiadas. Eu estava vendo o IMDb, achei curioso que eles conseguiram fazer uma contagem da participação de todas as atrizes. E a Nicole Kidman, segundo eles, aparece ao todo por 10 minutos e 16 segundos em um filme que tem quase 2 horas de duração. E a gente percebe que, embora seja uma participação muito breve, existe ali um esforço para tentar exaltá-la o máximo possível. Ela é a primeira mulher que aparece no filme, entre todas as... É sempre mencionada, né? Sempre mencionada, aparece ali em artes Cartaz, né? publicitárias. Eu nem tinha reparado nesses detalhes, assim, o pôster do Tinititá, que aparece lá. Eu acho que foi assim. Eu tenho muita curiosidade assim, para saber mesmo assim, como é que foi esse processo mesmo da entrada dela nisso aí. E o que é que norteou essa decisão de aceitar, né? Tem várias coisas, várias pistas que a gente tem, né, da presença do Anthony Minghella. Acho que foi algo que teve algum peso, principalmente, eu não lembro se ele tinha morrido em 2008, quando o filme estava em pré-produção, e aí ela entrou nisso. Mas a presença do Anthony Minghella, o fato de trabalhar com esse elenco de atores, que eu acho que é sempre algo muito determinante nas escolhas que ela faz, né, de com quem ela vai trabalhar, as parcerias que ela estabelece. Imagino que seja muito tentador trabalhar com um elenco desses.
Mas eu vi algumas entrevistas recentes dela dizendo que ela se arrependeu de ter aceitado alguns trabalhos depois que ela teve a primeira gravidez, assim, quando ela estava com a filha meio que recém-nascida. E eu fiquei muito na dúvida sempre. O único trabalho que surgiu desse período, eu não sei se ela estava falando da primeira filha ou da segunda, mas eu sempre tenho uma dúvida se é Nine ou se é o Reféns. Assim. Mas é muito interessante você ver as entrevistas dela sobre o Nine, assim, como é que foi toda a promoção do filme. Ela está muito presente algumas vezes, mas às vezes eu desconfio que seja uma coisa meio contratual, assim, tá presente na Oprah, em capa de revista, no DVD tem no Blu-ray tem uma, uma mesa com o pessoal do SEG para É, promover para o SEG Awards. inclusive, É, atenção para isso, porque a gente lembra, né, que a Nicole Kidman, ela nunca foi... Ela era meio chatinha, né? Tipo, há uns 10 anos atrás. Ela não era muito dessas de ficar celebrando os colegas dela. E é engraçado que quando, logo no início dessa conversa, tem uma pergunta direcionada para Marion Cotillard, que aí fala dela cantando realmente, ela ganhou o Oscar por Edith Piaf. Aí todos aplaudem, a Nicole Kidman aplaude assim só no final, assim de maneira discreta. E a Kate Hudson, que é a única delas ali que não tem um Oscar, fica de braços cruzados. Eu acho engraçado. e teve aquela coisa na época eu me lembro de falas da Sofia dizendo que todas viraram uma grande família. Assim, eu não sei até que ponto essas questões são muito confirmadas na prática. Assim. Mas, assim, tem essa série de questões estranhas, estranhas e ao mesmo tempo que você consegue entender porque que ela está aqui, ao mesmo tempo também me parece muito aquela coisa de vamos trazer mais um nome de peso para um projeto comercial dessa magnitude, assim. de não ter muita de não ter muita aspiração a isso somar de alguma maneira artisticamente na carreira dela, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma presença que se justifica muito, assim, sabe? Eu acho que a personagem dela tem muitos elementos que a gente pode associar com a própria persona da Nicole Kidman, mas acho que tudo isso foi uma coisa meio que tangencial, assim, uma coisa meio que porque assim de fato mesmo eu acho que foi muito isso, assim, vamos trazer mais um nome de peso, assim. E, mas eu acho a escalação boa, assim, quem pensou, porque eu me lembro que a ideia inicial do Rob era trazer a Catherine Zeta-Jones. Uhum. E a Catherine Zeta-Jones é também uma presença muito forte, mas você fazer um elenco desse, que já tem tanta gente de peso, assim, para viver a grande estrela desse cineasta, eu acho que é uma escalação muito bem feita. Assim. Sim. Apesar de achar que usa muito pouco do que É. ela pode oferecer. Mas eu entendo que também era dentro daquela limitação daquele período, talvez, também, sabe? Ela não quer se comprometer com esse projeto a ponto de ser um grande trabalho. Assim. Então, É um trabalho para cumprir tabela. eu acho que o envolvimento dela nesse projeto acho que se dá mais pelo prestígio inicial. Era o primeiro musical do Robbie Marshall depois de Chicago. Ele tinha feito no meio tempo Memórias de uma Geisha, que não foi um êxito, né, artístico e comercial, mas eu acho que ainda assim existia essa grande expectativa para o retorno dele em fazer um novo musical. E aí você tem todos esses nomes envolvidos no elenco, na produção, uma produção que é cara também, e aí com essa intenção de fazer talvez um resgate de elementos felinianos, então talvez ela tenha aceitado sem hesitação. Não sei se tal, eu acho que acho que em retrospecto, pensando no impacto de Nine na carreira dela, acho que não é um trabalho que talvez ela se arrependa. Acho que justamente por isso, porque ela é uma participação breve, provavelmente não demandou muito dela em relação a ensaios, porque ela tem um número musical mais intimista em relação
aos demais que assistimos com as outras atrizes. A Kate Hudson mesmo parece que ensaiou, acho que ao longo de 6 semanas para cinema italiano. E Da Penélope, aquele negócio com as cordas, que ela teve que... Acho também o mesmo período de ensaio, né? Coisa bem extenuante, assim, eu acho. Fisicamente, né? E ela me pareceu também bem relacionada com todo o elenco durante a promoção do filme. Eu acho até um fofo aquele momento do SEG em que o elenco foi indicado, né? Mas aí a Penélope Cruz, se eu não me engano, foi a que conseguiu uma indicação para si mesma. Eu lembro que quando o nome dela foi anunciado na categoria de atriz coadjuvante, todas elas lá vibrando pela Penélope Cruz, que acho que estava atrás do palco, junto com ela, a Nicole Kidman e outras atrizes. Então, acho que é isso. Acho que não deve ter tomado tanto tempo dela ao ponto dela se arrepender desse projeto, mas também não... Se a gente for fazer um retrospecto, inclusive de habilidades vocais de Nicole Kidman, ela provavelmente não vai citar o Nine, ela vai sempre relembrar de Moulin Rouge, ao invés deste E nem o The Prom. É verdade, é. Mas eu fico na vontade de... Eu sempre vejo a Nicole Kidman... Nós sempre vemos a Nicole Kidman volta e meia flertando com a música. Às vezes vaza alguma coisa no Instagram dela com o Keith Urban. Ela regravou aquela música que serviu de tema para The Undo. Tem Being the Ricardos, que a gente, pelo que anunciaram, vai ter alguns números musicais, a gente não sabe como é que vai ser a participação dela nisso. Vamos ver. Eu fico na expectativa dela voltar a um projeto realmente grande em que a música tenha a sua fatia de protagonismo. Sim. E que ela seja a protagonista do musical, assim, porque tanto no Nine quanto no The Prom eram participações bem pontuais, assim, personagens bem periféricos, perto do outro. Tanto que no The Prom teve a interrupção por conta da pandemia, e quando eles puderam retornar com segurança às filmagens, acho que ela nem estava presente, porque ela já tinha gravado toda a participação dela. Mas o The Prom a gente investiga. Em outro... Espero que não tão breve, porque é um filme que eu detesto e eu não gostaria de revê-lo vendo que ele foi lançado no fim do ano passado apenas, né? Então. Wanderley, mas é isso, esgotou o nosso tempo médio. Obrigado pela sua participação. Para quem nos acompanhou até aqui, convido a se inscreverem no Cine Resenhas, assistam os vídeos já tem produzidos do Arquivos Nicole Kidman, e entrem também no canal do Wanderley, o Chovendo Sapos, que o ícone estará do lado dele da tela para vocês acessarem. Abraços a todos, obrigado mais uma vez, até mais. Tchau.